Boa noite, vamos então dar início ao nosso bate-papo das quartas-feiras, né? Como fazemos todas as quartas. Vamos agradecer primeiramente o Pai da Vida pela oportunidade de nos reunir novamente e buscar aprender um pouquinho mais dessa nossa fabulosa doutrina espírita, né? E agradecendo a presença dos amigos queridos que nos intuem, rogamos a Jesus que abençoe a todos nós, nessa nossa caminhada, nessa nossa busca de paz, de fraternidade, de aprendizado. Que a paz do Mestre permaneça conosco hoje, agora e sempre. Voltando àqueles nossos estudozinhos que nós sempre falamos do Nós e o Mundo Espiritual, da Sarah Neusenheim, né? Hoje, semana passada nós falamos sobre sobre a codificação do Espiritismo, e hoje nós vamos falar sobre as leis, que é na sequência do capítulo desse livro fantástico que chegou às nossas mãos, e nós estamos, né, capítulo a capítulo, digerindo para aprender um pouquinho mais. Então vamos lá, ver o que a Sarah nos diz. A nossa humanidade pode ser comparada a uma criança. Quando pequena, os pais lhe ensinam várias regras de conduta. Não pode bater no irmãozinho, não deve tirar nada dos outros, não deve quebrar as coisas, nem botar o dedo na tomada, não deve dizer nomes feios, etc. Se não obedece, os pais a castigam a fim de corrigi-la. Hoje em dia já não pode mais, né? Mas vamos lá. Continuando. Ao crescer mais um pouco, a criança já começa a seguir aquelas regras para fugir aos castigos ou para agradar aos pais por amor a eles. Ao atingir a idade adulta, porém, já passa a guiar-se pelas leis comuns, não mais por temer castigos ou para agradar aos pais, mas por compreender que esse é o seu dever, que as leis existem para resguardar seus próprios direitos e preservar os alheios. Nós percebemos aqui que a Sarah, né, sutilmente ela colocou as três fases do ser humano, né? Criança, o adolescente e o adulto. A criança tinha um tipo de leis e de legislação, de comportamento, de normas a ser seguida. Isso foi amadurecendo na adolescência, já foi introduzindo outras e aproveitando a da infância, né? Se somou. E ao chegou à idade adulta, ela já começou a entender que lá atrás, naqueles, entre aspas, castigos, os pais não castigam, né? Eles apenas nos privam de determinadas coisas por consequência dos nossos atos, como faz o Pai da Vida. E aí nós começamos, quando adulto, a entender, falar, poxa vida, meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio, meus professores, eles tinham razão em dizer determinadas coisas. Agora que começam a aparecer os fatos da vida, que nós começamos a deparar com determinadas dificuldades, determinados desafios, nós começamos a entender que os nossos pais não eram ruins. Eles queriam o nosso bem, do modo deles. Só que na época nós não entendíamos, né? E ela faz esse paralelo, né, da humanidade em relação à criança, ao adolescente ou ao adulto, como nós espíritos, viajores do tempo e do espaço, né? Olha que coisa fantástica. Ela nos diz o seguinte, na infância da humanidade, olha que coisa fantástica, a administração espiritual da Terra enviou Moisés, que recebeu no Monte Sinai os 10 mandamentos e criou uma série de leis muito severas, próprias para educar aquele povo orgulhoso e indisciplinado, paralelo à nossa infância, né? A nossa infância nós também demos muito trabalho aos nossos pais, porque nós éramos muito teimosos, indisciplinados, não digo orgulhosos, mas indisciplinados. Enquanto espírito, na nossa infância, além de sermos teimosos e indisciplinados, nós éramos orgulhosos, né? O que era pior.
Então, continuando, com medo dos castigos divinos, os seguidores de Moisés, ou seja, os israelitas, cuidavam de obedecer e dessa forma ia se acostumando à ideia de que não deviam matar nem roubar, que deviam respeitar as coisas sagradas, adorando apenas a um Deus, onde surgiu o monoteísmo, que nós já estudamos sobre isso, que precisavam respeitar e honrar seus pais, cuidar da higiene pessoal e da comunidade, não deviam mentir, nem prejudicar o próximo e assim por diante. Eram as leis da disciplina, ou seja, a primeira revelação trazida àquela época para a humanidade. Hoje a gente ainda fala assim, poxa, mas as leis mosaicas eram muito duras, elas precisavam ser duras pela época, né? Nós, quando estávamos lá, eu não falo como nós, porque somos reencarnacionistas, com certeza, nós vivenciamos algum desses períodos aí. Nós não viemos direto do planeta evoluído para cá nessa encarnação, de jeito nenhum. Então, nessa nossa caminhada de evolução, nós também possivelmente estagiamos nesses períodos. E o povo daquela época era a humanidade, além de ser indisciplinada, orgulhosa, ela era muito rude, muito primitiva. Tanto que a lei de Italião, olho por dente, foi, como se diz, necessária. Por quê? Porque diz as escrituras que, por exemplo, quando... vamos pegar um exemplo, né? Acontecia uma desavença entre uma família e outra. Aí uma pessoa daquela família A matava um da família B. Um exemplo, tá? Vamos pegar um exemplo. E realmente era o que acontecia, mas para a gente entender. Então, uma pessoa da família A ia e matava um da família B. A família B se achava no direito de ir lá se vingar e acabar com todos da família A. De mamando a caducando, matava todo mundo, os criação, os empregados, tudo. Aí o Moisés precisava regular isso aí. Poxa, uma barbárie. Por quê? Em virtude do nosso processo evolutivo da época. Éramos muito primitivos. Então, desculpe, o que ele fez? Ele criou a lei de Italião. Falou, olha, se alguém da família A matar um da família B, a família B vem e mata um da família A, para ficar igual, olho por olho, dente por dente. Essa foi a causa da lei de Italião. Para que não existisse aquela eliminação em massa que se achavam no direito na hora da raiva, na hora da mágoa, e de exterminar toda a família do outro. Né? Então, nós percebemos que a lei de Italião ela foi necessária naquela época. E muitas outras leis, principalmente em relação ao respeito aos pais, a adoração a um só Deus, né? Como se diz, ao respeito à mulher. Não existia nenhum. Mulher não tinha, como se diz, era algo usável e descartável, na realidade. Então, precisava-se, como se diz, regular essa convivência entre os israelitas. Tanto que conta-nos as escrituras que quando Moisés libertou o povo de Israel do jugo dos egípcios, e que jornadearam por 40 anos no deserto, foi para acertar, para ir lapidando esse povo, tirando, como diz, tirando costumes, tirando aquela barbárie, amansando corações e por aí vai. Né? Então, foi a lei da disciplina, ou seja, a primeira revelação no cristianismo que nós conhecemos. Continua Sara. Quando já haviam assimilado as ideias de justiça e disciplina, que era o principal, parece que até hoje nós temos dificuldade em disciplina, né? Mas vamos lá. Quando já haviam assimilado as ideias de justiça e disciplina, veio Jesus, o sublime Espírito, trazendo a lei do amor, a segunda revelação. Olha que coisa fantástica. Então, a disciplina, como primeira revelação, veio no nosso estágio de infância. A lei do amor, a segunda revelação,
veio no nosso estado de adolescência. Olha só a comparação, como que é muito gostoso de a gente fazer e entender, né? Então, com essa vinda de Jesus na lei do amor, os homens começaram a aprender que deviam amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ser mais tolerante, mais humilde, manso, aprendendo a perdoar todas as ofensas. Olha a diferença. Enquanto Moisés conseguiu, através da lei de Italião, amenizar as barbáries, né, dos extermínios, Jesus gradativamente, sutilmente implantou a lei do amor e começou a ensinar o perdão das ofensas. É óbvio que no começo houve muita, mas muita revolta e não aceitação. Até hoje, não é? Tudo que é novo para nós, assim que chega, a gente ainda tem uma certa rejeição, a gente reluta muito em aceitar coisas novas. Só depois de entendermos essa implantação do novo, que é uma coisa que vai nos auxiliar, nos elevar em algum aspecto, é que a gente começa a gradativamente aceitar. E Jesus teve essa dificuldade também no povo, junto ao povo judeu, aos hebreus, em virtude de que boa parte dos hebreus já estavam acostumados com a Torá, com a lei de Moisés, com aquelas leis duras, né? Tanto que nós percebemos do caso da mulher adulta que queriam apedrejar, e uma série de outras coisas, porque era a lei da época. E Jesus simplesmente fala aqui, não falou que não era para apedrejar. Ele foi tão sutil que ele disse só: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ora, ele mexeu no brio dos humanos que ali estavam. Quem não tinha pecado, né? Então, ele usou de uma psicologia fantástica para poder implantar gradativamente a lei do amor, né? E essa lei, então, como nos disseram aqui, elas se espalharam pela terra à luz do Evangelho, da Boa Nova, crescendo nos corações das pessoas. E hoje, a humanidade já mais amadurecida, já está mais capacitada a compreender e a adotar a lei do dever. Olha só, a primeira lei da disciplina, lá na infância. A lei do amor veio na adolescência, com Jesus. E a lei do dever já veio na fase adulta da humanidade. Qual que é a lei do dever? Cujo conhecimento foi trazido à Terra por Allan Kardec na metade do século XIX, com a codificação da doutrina espírita ou a terceira revelação. Ora, mas tem gente que fala assim, vocês espíritas se acham, dizendo que vocês são a terceira revelação. É só observar as escrituras, os acontecimentos, os fatos, né? Acompanhar o cristianismo na sua nascente até agora. Aí nós vamos entender, não vamos discutir, né? Essa doutrina, ou seja, que já veio para o lado na fase adulta, que é a lei do dever, porque para nós entendermos o nosso dever, nós tínhamos que primeiro ter disciplina e segundo amor. Sem disciplina, nós não íamos entender a lei do amor. Mas aí, a partir do momento que adquirimos a disciplina e começamos a entender a lei do amor, aí ficou mais fácil implantar a lei do dever. Se invertesse as coisas, não ia dar nada certo, né? Essa doutrina veio ensinar que para o nosso próprio bem devemos obedecer às leis divinas. Porque tudo o que fazemos é semente que plantamos e cujos frutos teremos que colher. Ou seja, a lei do dever veio nos trazer, nos explicar a lei da ação e reação, ou causa e efeito, que Jesus já tinha colocado sutilmente através do Evangelho, mas que não ficou, muita gente não entendeu, ou interpretou de maneira errônea ou equivocada, vamos por assim, e não colocou em prática, não tinha efeito para aquelas criaturas, em virtude de não ficou bem claro, né? E nem hoje as nossas leis penais, né? Tem 200 interpretações por mesmo artigo. Cada um interpreta de um jeito, cada um busca recurso pela sua forma de entender,
e cabe ao juiz, né, o bom senso do juiz, aliás, e ver aonde que vai se enquadrar. E na época também ficou, porque se nós observarmos que na época Jesus disse: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, é a lei de ação e reação. Mas nós precisamos entender. Ainda quando veio a codificação nos dizendo que o que nós plantamos nós vamos colher, opa, aí já ficou. Então quer dizer que tudo que eu plantar eu vou colher. Claro, você não vai colher no terreno dos outros, né? E ela continua: se agirmos de acordo com essas leis, amando a Deus e ao próximo, respeitando seus direitos assim como a própria vida, nós vamos colher felicidade, saúde e bem-estar, tanto nesta quanto nas futuras encarnações. Opa, já surgiu encarnações. Uma vida após a vida. Da onde veio isso? Lá na infância ou na juventude? Na juventude, quando Jesus disse a Nicodemos que para alcançar o reino dos céus era preciso nascer de novo. Começou a fechar, né? Vamos lá. Mas, se agimos em desacordo com elas, iremos responder pelos nossos atos. Aí também derrubou aquele folclore do inferno, do céu. Ou seja, nós iremos colher o que plantamos. Deus não castiga. Nós colhemos consequências, nós respondemos pelas consequências dos nossos atos. É totalmente diferente de ser punido por algo que fizemos. Deus não castiga. Mas isso nós vamos entender com Kardec na lei do dever, né? O Espiritismo nos diz e prova, melhor é isso, né? Que ele nos diz e prova que Jesus não foi apenas um mártir da cruz, mas, acima de tudo, o grande cientista que veio ensinar a ciência do bem viver. Jesus foi muito sutil, pedagogo fantástico em colocar as coisas de forma que nós buscássemos naquela fonte, né? Mergulhássemos naquela fonte de saber e tirássemos N conclusões, cada qual no seu estágio de evolução. Ele não podia, naquela época, né, em que ainda imperava muito a lei mosaica, ele não podia colocar tudo de uma forma só. É assim que nem o Espiritismo veio depois, em 1857, colocar: olha, o capeta não existe, o diabo é criação dos homens, existem espíritos que foram ruins da terra, continuam ruins no plano espiritual. Deus não tem um caldeirão fervente te aguardando se caso você errar. Não. O caldeirão fervente está na tua consciência. Você carrega o céu e o inferno com você. Então, Jesus não poderia falar isso naquela época. Não tinha como. Porque o povo ainda era muito rude. Ele foi semeando nos lugares certos, as palavras corretas, as palavras certas, e aquilo foi germinando e está germinando até hoje. Com todo o cuidado que ele teve, com toda a técnica pedagógica que ele teve, nós destruímos o cristianismo a partir do ano 330. Fizemos um carnaval com o cristianismo e até há pouco tempo atrás, 1610, se não me falha a memória, nós ainda tínhamos a cisma de Miguel Celulário. Quem não conhece é só buscar, procurar saber. As igrejas, né, com o mesmo Cristo, o mesmo Evangelho, se degradeavam com essa cisma. Da doutrina espírita para cá, nós começamos a ver o cristianismo de uma outra forma, começamos a sentir vergonha do que nós fizemos com ele no passado. Infelizmente. Mas, como Deus é amor, é paz, e nos dá novas oportunidades a todo momento, nos vem a doutrina espírita, para passarmos tudo pelo crivo da razão, do bom senso, e levarmos esse cristianismo redivivo aos nossos irmãos através dos nossos exemplos, das nossas posturas. E Sara encerra dizendo o seguinte, fazendo uma observação fantástica também, que nós achamos, quando falamos da evolução através do Evangelho,
não queremos excluir religiões que adotam outros modelos, mesmo porque Deus sempre enviou à Terra espíritos superiores com a missão de ensinar uma ética de vida que não é apenas de Jesus, porque é lei cósmica. Os nossos irmãos muçulmanos não tiveram o Evangelho. Não tem Jesus como modelo e guia, como nós temos, né? E muitas outras religiões. Mas todos eles têm o amparo da espiritualidade maior de Deus que enviou algum profeta, o budismo, por exemplo, né? O taoísmo, por aí vai. Eles têm as suas diretrizes para seguir, porque a lei é cósmica e todas elas convergem para a mesma direção, que é o colo do nosso Pai maior. Legal, né? Deu nosso horário, hoje até passamos 2 minutinhos. Muito obrigado pela atenção, um beijo no coração de vocês. Até a próxima quarta-feira. Fiquem com Deus.